Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Continuamos com a série de vídeos sobre eleição da graça, predestinação divina, soberania divina, responsabilidade humana, livre agência versus livre-arbítrio e por aí vai. Nosso texto desse vídeo, sobre o qual a gente vai meditar, está em Jeremias capítulo 10, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Esse texto merece a nossa atenção também. Não cabe ao ser humano determinar o seu caminho? Não é isso que os arminianos, especialmente os nossos irmãos adventistas, dizem? Não é isso que você, provavelmente você que está me assistindo agora, costuma dizer? Que o nosso destino, o seu destino está em suas próprias mãos? Foi isso que um irmão recentemente me disse, tentando me corrigir, tentando se contrapor àquilo que eu estou mostrando na palavra de Deus acerca da predestinação, porque se você pertence à igreja adventista, você sabe muito bem que para você predestinação é do diabo, porque Deus, você diz, Deus não escolhe ninguém, Deus não predestina ninguém, Deus não é tirano, Deus não é mau, ou seja, predestinação para você é coisa do diabo, não é coisa de Deus, porque se Deus predestinar, ele não é justo, ele é tirano, ele é mau, ele deve ser responsabilizado pelos males da terra. Você vai associar à predestinação, o ensino bíblico da predestinação, coisas horríveis, horripilantes. E vai atribuir isso a nós, que acreditamos na palavra de Deus, que diz que Deus predestina muitos para a salvação. Predestina não, predestinou muitos para a salvação. Porque se ele não fizesse isso, não tivesse elegido, escolhido e predestinado, não haveria salvação na terra. Você nunca entendeu isso. Aí vem um profeta e diz: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Jeremias viveu num período difícil do povo de Israel, porque o povo continuava rebelde a Deus, adorando deuses pagãos estranhos, se rebelando contra o Deus que os libertara do cativeiro egípcio, não reconhecendo a soberania de Deus sobre as suas vidas. E aí Jeremias recebe uma missão quase que impossível de dizer para o povo que Deus estava trazendo uma nação ímpia para destruir a cidade de Jerusalém, destruir o templo e escravizar o seu povo. Veja que mensagem terrível essa. Que missão terrível essa que Deus deu a Jeremias. E Jeremias, cumprindo essa missão que Deus lhe outorgara, vai para o povo com essa mensagem. E o povo faz o quê? O povo o rejeita. É claro que teria que rejeitar. Como? Como, Jeremias? Você está doido? Deus vai destruir Jerusalém, vai destruir seu templo, vai permitir que a nação inimiga do seu povo escravize seu próprio povo. Você está doido, Jeremias? Então, Jeremias tem que lidar com as implicações dessa mensagem ao longo da sua vida. E sofre muito, coitado. Sofre muito. Tanta verdade que Jeremias é reconhecido como o profeta chorão. Mas ele diz: eu sei ao Senhor que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Isso quer dizer que nós somos robozinhos nas mãos de Deus? Isso quer dizer que nós somos marionetezinhas nas mãos de Deus, se não somos nós que determinamos o nosso caminho? Nem cabe a nós que andamos dirigir os nossos passos. É Deus, então, que nos trata como marionetezinhas, como robozinhos? É isso que o texto está querendo dizer? Claro que não. Vejam vocês que o próprio fato de Deus ter escolhido Babilônia para destruir a cidade, o templo, escravizar o povo como castigo, como disciplina.
ao seu próprio povo, significa o quê? Que eles eram responsáveis pelos seus atos. Eles eram responsáveis pelos seus atos. Mas como? Se o Jeremias está dizendo que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho. É porque eles queriam se livrar dessa disciplina que Deus havia já pré-determinado sobre o seu próprio povo. Eles pensavam que isso não poderia se concretizar, que isso não tinha sentido, que essa mensagem de Jeremias não tinha sentido. Veja, Deus não nos trata como robozinhos, nem como marionetezinhas. Como é que a gente prova isso? Ora, é simples. Porque Deus sempre responsabilizará você pelos seus atos. Se não fosse assim, Deus não poderia nos julgar, já que é Ele que nos manipula, entre aspas. O fato de nós, veja, não podermos determinar o nosso caminho, ou quem sabe o nosso destino, não significa que Deus nos trata como marionetes. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. A responsabilidade. Você é responsável pelos seus atos. Agora, isso não significa que você tem o poder de acrescentar um côvado à sua vida, ou que você, por algo que você faça ou deixe de fazer, poderá viver mais ou poderá viver menos. Não. Porque Deus já traçou os limites da sua existência. Deus soube o dia em que você ia nascer e soube também o dia em que você iria morrer. O seu caminho é determinado por Deus, ainda que Ele não te trate como marionetezinha ou como robozinho, porque se assim fosse, Ele não poderia te julgar. Aí sim Ele seria um Deus mau. Aí sim Ele seria um Deus tirano. Mas para o arminiano, assim como para os nossos irmãos adventistas, ou é 8 ou é 80, ou é uma coisa ou é outra, não é? Vocês vivem nas beiradas, né? Se não for isso, só pode ser aquilo. É uma ideia maniqueísta. Ou é uma coisa ou é outra. Quer dizer que nunca pode existir as duas coisas. Ou seja, Deus é soberano sobre a sua vida, porque Ele é Senhor. Seja você filho, seja criatura, Ele é Senhor. Quer você queira, quer não, Ele manda na sua vida. Isso é fato. Agora, Ele vai te julgar e vai pedir contas a você. Por quê? Porque você é responsável pelos seus atos. Isso significa que você não é tratado como marionetezinha ou robozinho. Você está entendendo uma coisa e outra? Agora, para a salvação, Deus ele teve que eleger e teve que predestinar, porque toda a raça estava condenada à morte eterna, à perdição eterna. É óbvio que Deus teria que eleger e predestinar, porque senão não haveria salvação. Depois do pecado de Adão, toda a raça estava condenada à perdição eterna. Como é que você quer, então, que uma raça condenada à perdição eterna, ela ressurja por si mesmo e agora tem o poder de transformar a sua condenação em vida eterna, graças ao seu suposto livre-arbítrio? Como? Isso é impossível. E Jesus deixou isso bem claro. É o último versículo desse vídeo que eu vou ler. Se encontra em Mateus, capítulo 19, e o versículos 25 e 26. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Olha a pergunta. Quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos, isto é impossível. Será que você não crê na Bíblia, irmão adventista, irmã adventista? Você não crê na palavra? Você não crê no está escrito? Por que você não crê nisso aqui? Que salvação para o ser humano é impossível. É impossível. Por si mesmo, por ele mesmo. Por ideia dele, por iniciativa dele. É impossível.
Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso não é um reformado, não é um calvinista. É o próprio Senhor Jesus. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até aqui. Que seu coração seja tocado pelo Espírito Santo e te transforme num filho de Deus, numa filha de Deus melhor. É o que eu rogo em nome de Jesus. Amém.